Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Timóteo, capítulo 4. Primeira Timóteo, capítulo 4. A partir do versículo 6. Primeira Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 6. Que diz assim: expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e que há de ser. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Amém. Estou aqui se puder usar óculos. Fiz uma cirurgia no nariz, na garganta, 2 meses. Aí não posso usar o óculos, não posso enxergar direito também, enfim. Mas tá uma luta. Mas dá para ver. Então, meus irmãos e minhas irmãs, né? Esse texto que nós acabamos de ler aqui é um texto que muitas vezes é pregado e interpretado, né, como um texto exclusivamente para pastores, né, para aquelas pessoas que foram vocacionadas, chamadas por Deus para o ministério do pastorado, né? E realmente aqui nesse texto de Timóteo, que Paulo escreveu a Timóteo, o destinatário dessa carta, ele era realmente um jovem inexperiente, né, como pastor, e ele era pastor de uma grande igreja na época, uma igreja importante na época, que era a igreja de Éfeso, né? E Timóteo era um filho da fé de Paulo, e Paulo tinha todo carinho, cuidado especial por esse filho na fé, né? Então essas duas cartas que Paulo escreveu aqui, 1 Timóteo e 2 Timóteo, são cartas então que Paulo encoraja esse jovem pastor, né? Instrui esse jovem pastor, ensina esse jovem pastor para o trabalho pastoral e para a vida cristã. Então, como eu disse, esse texto muitas vezes é usado apenas para isso, para orientar, para instruir, para exortar aqueles que são pastores, né, para a sua vida ministerial. Mas esse texto trata, antes de tudo, de como deve viver e agir um vocacionado, um chamado de Deus. Aquele que foi vocacionado por Deus, ou que foi chamado por Deus, né? E todos nós, meus irmãos e minhas irmãs, fomos chamados por Deus, né? Todos nós recebemos de Deus uma missão, né? Todos nós somos capacitados com dons por Deus. Todos nós, sem exceção, né?
E além do mais, um princípio, né, da Igreja Reformada, que nós somos herdeiros dessa igreja, né, Igreja Reformada de Lutero, de Calvino, né, é o sacerdócio real de todos os crentes, né? É o sacerdote de todos os crentes. Então essa é uma doutrina, uma das doutrinas fundamentais, principais da Igreja Reformada, né, da nossa igreja. E o que significa essa doutrina, do sacerdócio real dos crentes? É que todos nós, como eu falei aqui antes, somos chamados e vocacionados por Deus para uma missão, recebemos dons, somos capacitados por Deus para o servir, para o adorar, para dar o testemunho dele. Testemunho de Cristo, testemunho do Evangelho. Como diz lá em 1 Pedro 2,9, né? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2,9. Então, todos os crentes, como Pedro aqui afirma, né? Todos os crentes partilham desse sacerdócio, desse chamado de Deus, dessa vocação de Deus. Todos sem exceção. Né? E isso se expressa, esse sacerdócio que todos nós temos, todos aqueles que aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, se expressa na sua adoração, como eu já falei, né? Na sua adoração, no seu serviço a Deus e no seu testemunho. Então, diante disso, desse princípio do sacerdócio real dos crentes, de todos os crentes, da vocação, do chamado de Deus para todos nós, ao serviço, à adoração e ao testemunho. Então, diante disso, ou seja, não é só o pastor, ou o presbítero, ou o diácono, ou o líder de ministério, né, que tem responsabilidade diante de Cristo, né, diante da igreja. Responsabilidade de serviço, de servir, de adorar, de dar o testemunho de Cristo. Ou seja, não são só também essas pessoas que têm os dons, que possuem os dons ou talentos para servir a Cristo. Ou seja, todos nós que fomos chamados ou vocacionados por Deus, por Cristo, recebemos dons, nem que seja um, ou talentos, para servir a igreja, para servir a Cristo. Né? Então, esse texto que nós lemos aqui é um texto que ele se aplica não a um pastor exclusivamente, mas a todos aqueles que foram chamados e vocacionados por Cristo. Né? Pode ser aplicado. Né? Para todos os crentes, para todos aqueles que são servos de Cristo. E esse texto aqui nos ensina e nos fala, né, do que se pode esperar então de um vocacionado, de um chamado por Cristo. De um vocacionado, de um chamado por Deus. Então, em primeiro lugar, o que esse texto aqui que Paulo aqui nos ensina, o que se espera de um chamado por Deus, em primeiro lugar, é que seja, muito importante, que seja fundamentado na palavra e na doutrina. Isso não é só para pastor. Né? Que seja fundamentado na palavra e na doutrina. Como diz no versículo 6, expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. E no 7, mas rejeita as fábulas profanas de velhas caducas. E no 16, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Então, o que se espera de um que tem um chamado de Deus, o que se espera de uma pessoa que foi vocacionada ou chamada por Deus para o servir, é que a pessoa seja fundamentada na palavra e na doutrina. Tá? Como lemos aqui. Tá? E isso nos leva, então, a uma pergunta para cada um de nós aqui. Em que nós acreditamos em relação ao Evangelho? Nós temos realmente uma convicção daquilo que nós cremos em relação ao Evangelho? Nós temos mesmo um conhecimento, uma fundamentação forte
da doutrina do Evangelho, né, da doutrina cristã, né, daquilo que realmente nós acreditamos. Nós temos convicção realmente? Essa é uma pergunta para cada um de nós. E no mundo que nós vivemos hoje em dia, na atualidade, que você tem igreja para tudo que é tipo e gosto, que você tem aí ideias, pensamentos, religiões para tudo que é tipo e gosto, não é? E que tudo é relativo. A fé é relativa, Deus é relativo, igreja é relativa, o evangelho é relativo, tudo é relativo. Tudo é importante ser feliz, etc. Então essa pergunta é mais ainda pertinente para nós. Em que nós acreditamos? Qual é a nossa convicção em relação à boa doutrina, como Paulo aqui diz no versículo 6? Não é isso? Isso é muito importante para nós, tanto para aquele tempo, como também para o dia de hoje, né? Diante de tantas linhas religiosas, linhas teológicas, ideias, pensamentos, religiões, etc., que existem por aí, né? Que nós vemos por aí, na mídia, na televisão, nas revistas, etc. Diante de tantas suspeições e heresias que temos por aí. E Paulo, no versículo 7, ele fala: rejeita as fábulas profanas e de veras caducas. Né? Rejeita. Rejeita. E hoje em dia, infelizmente, muitos de nós, muitos crentes, não têm convicção naquilo que acredita, não. Faz parte de uma igreja, de uma denominação, vem para a escola dominical, vem para o culto à noite, fica ali anos ali, ouvindo lá aqueles estudos, etc. Não é isso? Mas na primeira pregação que houve na televisão aí, sobre teologia da prosperidade, né? Sobre lenço ungido, sobre batom ungido, sobre meio ungido, o que for, que vai dar sorte, que vai abençoar, que vai dar prosperidade, que vai dar isso e aquilo, vai atrás. Então é uma coisa errada, né? Então a pessoa não tem convicção naquilo que realmente acredita. Não tem fundamento na palavra de Deus e nem na doutrina que recebeu. E como dizer, hoje em dia realmente pastorear uma igreja é difícil, porque hoje em dia as pessoas não é ovelha de um só pastor, não. Tem o seu pastor lá na igreja, mas ele segue também vários pastores na televisão, no rádio, não é? E fica ali ouvindo e muitas vezes acredita mais no pastor da televisão do que no pastor da igreja, que está lá olhando para ele, cuidando dele, conversando com ele, pastoreando ele. Então, para aqueles que foram chamados por Deus, vocacionados por Deus, tem que ter um fundamento, convicção naquilo que realmente acredita, fundamento na palavra de Deus, através da leitura da palavra, da música da compreensão, do estudo da palavra, do estudo da doutrina, né? Da igreja reformada, da igreja congregacional, do evangelho, né? De Cristo, do que Cristo nos ensinou, né? Do que Cristo nos ensinou. Nós devemos ter essa convicção. Conhecer e realmente crer que isso aqui é o que é o ideal para mim. Isso aqui é o que Deus requer de mim. E não ficar como uma folha ao vento que vai para lá, vem para cá. Ouve uma coisa de um, vai atrás. Ouve de outro, vai atrás. Né? Apesar de muitos estudos e pregações, se deixa enganar. Não tem convicção naquilo que acredita. E muitas vezes termina saindo do bom caminho. Né? E aí no versículo 16, Paulo diz, né? Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Então vigiar, né? Vigiar. O que não falta é a doutrina para tudo que é gosto. O que não falta aí é heresias, superstições, né? Pregações para tudo que é gosto. Mas você tem que decidir em que você acredita. Como é que você vai pregar para as pessoas algo que você não tem convicção? Algo que você nem tem certeza se realmente é aquilo. Como?
vai ser uma pregação vazia, né? As pessoas não vão nem levar em conta. Então, vigiar, cuidado com aquilo que nós temos ouvido por aí. E muitas vezes acreditado, indo atrás. Cuidado. Então, o que se espera de um vocacionado por Deus, de um chamado por Deus, é que seja fundamentado na palavra de Deus e na doutrina, né? E em segundo lugar, que busque a piedade. No versículo 7 e 8. Versículo 7. Exercita-te pessoalmente na piedade. Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e que há de ser. E o que é, nesse texto aqui, essa palavra piedade? Né? Uma vida piedosa. A vida piedosa é uma vida cristã. É uma vida que busca seguir o Evangelho. Uma vida que busca ser cheia do Espírito, né? E busca a Deus na oração, na leitura da palavra, e que busca mostrar isso, essa vida espiritual cheia do Espírito, na prática, agindo com ética, com honestidade, com sinceridade, sem engano. Isso é uma vida piedosa, uma vida cristã, né? Ou seja, uma vida que busca a santidade. E quando ele fala aqui, exercita-te, e diz assim, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, ele está dizendo que isso exige essa busca espiritual, essa vida piedosa, essa vida cristã, essa vida espiritual, né? Exige um esforço, né? Exige uma disciplina. Não é algo que vai acontecer assim, do nada. Né? Então, se a gente realmente não querer, se a gente não buscar, se a gente, né, não vigiar, a gente não vai ter uma vida piedosa, né? Ter uma vida verdadeiramente cristã. Né? Então, assim como cuidamos do nosso corpo, né, buscando ter saúde, buscando se livrar das doenças, buscando ficar mais bonito, mais bonita, né? Fazendo exercício físico, etc., como Paulo fala aqui, muito mais devemos buscar nos esforçar e nos disciplinar para ter uma vida piedosa, né? Para ter uma vida em santidade, né? Para ter uma vida verdadeiramente espiritual, né? E também a piedade também nos faz lembrar de misericórdia, de compaixão. E o princípio da vida cristã, da vida do comportamento cristão, deve ser esse, né? A misericórdia e a compaixão. E hoje em dia, muitas vezes, parece que os crentes são os crentes, os cristãos evangélicos, como querem se chamar, parece aquele grupo na sociedade mais raivoso que existe, mais intolerante, né? Mais perseguidor, né? Tipo, é isso que muitas vezes que aparenta, né? Que nosso discurso muitas vezes é um discurso muitas vezes de ódio, de crítica, que é um discurso de misericórdia, de compaixão, um discurso muitas vezes que rejeita as pessoas do que busca acolhê-las, né? Então a gente muitas vezes tem que parar também para refletir sobre isso. Até que ponto o meu modo de falar, de pensar, acolhe as pessoas, e acolher não quer dizer que você concorde com tudo que ela faz, mas tentar compreendê-la com compaixão e misericórdia, né? Mostrando amor e misericórdia, ou muitas vezes rejeita, né? Muitas vezes afasta, né? Muitas vezes afasta. E também essa ideia também da vida piedosa, como Paulo fala aí no versículo 8, né?
Porque tem a promessa da vida que agora é, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa. Porque tem a promessa da vida que agora é e que há de ser. Ou seja, Paulo diz que ao buscar se viver assim, uma vida realmente piedosa, uma vida cristã, uma vida espiritual, uma vida de santidade, Paulo diz que todas todas as áreas da nossa vida, né, serão abençoadas. Terão proveito disso. Então, assim, como Paulo também disse lá em 1 Coríntios 10, 31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, esse deve ser nosso princípio, nosso lema. Né? Bem, isso que eu faço glorifica a Deus? Se muitas vezes a gente pensasse antes nisso, a gente deixaria de fazer algumas coisas. Né? Isso que eu faço glorifica a Deus? Então, portanto, quer comais, quer bebais, ou faça qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, o que se espera de um chamado por Deus é que seja fundamentado na palavra de Deus e na doutrina, que busque a piedade. Em terceiro lugar, que ponha sua confiança em Deus. Diz no versículo 10 aí. Ora, é para este fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Então, aquele que é chamado por Deus, que é vocacionado por Deus, que é capacitado por Deus, né? Ele deve ter a sua confiança e esperança no Deus vivo. E essa expressão Deus vivo, ela tem um significado no sentido de que é no Deus verdadeiro, o Deus que interage com a gente, que conhece nossos corações, conhece nossos sentimentos, conhece a nossa dor, conhece nossos sonhos e desejos. Não é um Deus que está lá longe, indiferente a nós, mas é um Deus vivo, né? Um Deus vivo, é um Deus que intervém em nossa vida. Tem um livro, né? Um livro famoso aí, O Deus que Intervém, né? Se não me engano é de Francis Schaeffer. Exatamente mostra isso, né? Deus é um Deus que intervém, um Deus que age, um Deus que se relaciona conosco. E Cristo é a maior prova disso. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Cristo diz, aquele que me vê, vê ao Pai. Então, Cristo é a maior prova de que Deus ele se importa com a gente. Ele interage com a gente. Ele conhece nossos sentimentos, nossa dor. Né? E nós devemos pôr a nossa confiança e esperança nesse Deus vivo. Né? E também quando Paulo fala assim, Deus vivo, que é um Deus que é diferente, muito diferente do que os ídolos que existem por aí, do que os deuses pagãos. Não, Deus é um Deus vivo. E pôr a esperança nesse Deus vivo é você entregar a sua vida para Ele, entregar os seus problemas para Ele, né? Suas preocupações, suas ansiedades para Deus. Entregar é descansar, é depender dEle. Porque quanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo. Então você não fica esperando aí que seu patrão venha lhe ajudar, que o político, o vereador lá venha lhe ajudar, que o presidente, que o deputado, que o seu pai, que a sua mãe. Não. Aquele que foi chamado por Cristo, vocacionado por Deus,
ele põe a sua esperança em Deus e num Deus vivo. Quem põe sua esperança em si mesmo ou em outra pessoa, mais cedo ou mais tarde vai fracassar, vai ser derrotado, vai se frustrar, vai se decepcionar. O vocacionado, o chamado, tem que pôr sua esperança no Deus vivo. E também essa ideia aqui do Deus vivo, de pôr esperança nele, do vocacionado, do chamado, né? Também nos remete à questão de que todo o nosso esforço e todo o nosso trabalho, todo o nosso serviço para Deus deve depender de Deus. Deve ser para a honra e glória de Deus. E meus irmãos e minhas irmãs, quando a gente pensa assim, de corpo e alma, de coração, que tudo que fazemos para a honra e glória de Deus, é para agradar realmente a Deus, que nós somos capacitados por Deus, dependemos de Deus, a gente evita muitas vezes muitas decepções, frustrações e superamos muitas críticas. Né? Porque só erra quem faz. É isso? Aquele que não faz nada não vai errar nunca. Não é assim? Então fica lá só vendo, observa os outros fazendo e criticando. Né? Mas aquele que faz, ele pode errar. Porque ele está fazendo. Né? E muitas vezes a gente faz, enfim, muitas vezes ouvimos críticas, né? E essas críticas muitas vezes nos decepcionam, nos frustram. E tem pessoas que, talvez por uma certa imaturidade, né, se entristecem com isso e quer abandonar o que está fazendo para Cristo, né? O que está fazendo na igreja, quer desistir. Né? Então o que estava fazendo não era para Deus. Não era para a honra e glória de Deus, não era para agradar a Deus. Estava buscando a crítica, né, o louvor dos homens. Né? Então, se a gente faz alguma coisa para Cristo, na igreja, seja onde for, e ficar esperando os elogios, a aceitação das pessoas, também a gente vai se frustrar, vai se decepcionar. Mais cedo ou mais tarde. Mas se nós temos convicção de que o que nós fazemos é para Deus, é para agradar a Deus, as críticas vêm e vão, e a gente caminha, a gente segue. Caminha, a gente segue. Então, aquele que foi chamado e vocacionado, ele deve pôr a sua confiança em Deus. Né? E em quarto lugar, o que se espera de um chamado por Deus, de um vocacionado, é que ele seja exemplo. Né? É no versículo 12. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Então muitos acham assim, bem, então só o pastor, só o presbítero, só o diácono, só o líder de ministério tem que ser o exemplo. A gente pode cair na gandaia. Pode pensar assim, né? Mas Cristo não chamou só o pastor, o presbítero, seja lá quem for, o líder, seja quem for, para ser exemplo, não. Ele disse que todos nós devemos ser a luz do mundo e o sal da terra. Então, todos que foram chamados, vocacionados, devem ser a luz do mundo e o sal da terra. Deve ser exemplo também. Cada um ser exemplo para o outro, ser modelo para o outro. Mas antes disso aqui ele fala que ninguém despreze a tua mocidade. Então, como Timóteo era muito novo, né, muito jovem, então com certeza ele sofria preconceito por causa disso, né? Esse pastor aí novinho assim, sabe de nada, rapaz, tem experiência. Né? Não sei se ele era casado ou não, mas, né? Não é nem casado, não sei o quê. Então, muitas vezes a gente, pelo preconceito, a gente despreza aqueles que foram chamados, vocacionados para alguma obra, algum serviço, alguma missão, né? Mulher sabe fazer nada. Não, um idoso, né? Já é nessa idade.
vai se meter nisso. E por aí vai. Então Paulo fala que ninguém despreze a tua mocidade. Também podemos dizer, ninguém despreze a tua velhice, ninguém despreze, né, a tua falta de conhecimento em relação a certas coisas, qualquer outra limitação que por acaso você acha que tenha, e que por acaso alguém lance isso em rosto. Deus está aqui dizendo, não se preocupe com isso, confie em mim, eu que capacito. Não há limitação para aquele que deseja servir a Cristo e é chamado por Cristo. Seja jovem, ou seja velho, seja o que for. Porque quem faz essa obra, meus irmãos, e preparar a pessoa é Deus, é o Espírito Santo de Deus. Vamos dizer lá aquela frase, né? Deus não chama os capacitados, mas capacita os chamados. Com certeza. Com certeza. A gente vê lá os 12 discípulos, aqueles 12 que foram chamados lá. Cada um tinha uma complicação. E o principal, que era o líder lá, que Jesus escolheu como líder, que era Pedro, tinha também a sua dificuldade. E por causa disso, Cristo deixou de chamar eles? Não. Cristo trabalhou com eles, 3 anos lá ensinando, orientando, instruindo, né? E quando receberam lá o Espírito Santo de Deus em Pentecostes, pronto, aí os homens estavam preparados mesmo e saíram pregando o Evangelho aí. Então, quem capacita é Deus, quem capacita é o Espírito Santo de Deus, né? Quem nos aperfeiçoa, né? Nosso talento, por acaso tenha, é o Espírito Santo de Deus. Essa obra quem faz é Deus. Mas mais importante do que tudo isso, como Paulo diz aqui, né? Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, ou seja, torna-te exemplo, torna-te modelo, né? Na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Ou seja, no comportamento ético, né? Na sinceridade, na honestidade, no amor, na compaixão, na misericórdia, na fé, mostrando a sua confiança, esperança em Deus, na pureza, ou seja, na busca da santidade, de viver para agradar a Deus. Aí sim, desse modo sim podemos ser exemplo e modelo para as pessoas. E desse modo nós ganhamos o respeito e a consideração das pessoas. Ninguém despreza a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, ou seja, busca ser modelo, ser exemplo. Você terá o respeito e a consideração das pessoas. As pessoas começam a ver, né? Tem lá seus preconceitos, mas quando vê a pessoa, a forma como ela age, como Deus o usa, como ela se comporta, o seu caráter, né? As pessoas começam a respeitar. A questão é que muitas vezes hoje em dia, os crentes querem ser respeitados, mas não se dão respeito, né? É tanta coisa hoje em dia aí, cabeluda, que a gente ouve e vê nas igrejas aí. Facebook da vida na internet, YouTube, né? Você fica assim, meu Deus. Tem igreja, um grupo musical aí muito conhecido, famoso assim. De vez em quando eu vejo lá uns vídeos lá nessa igreja lá sobre determinadas doutrinas. Eu fico assim, o que é isso, rapaz? Completo desvio do Evangelho, uma coisa assim. Coisa assim que você... Como é que vai ter o respeito e a consideração das pessoas? Como um vídeo que tem aí com um demônio se manifestado. Tem um vídeo na internet, um demônio manifestado numa igreja. E o pastor pergunta aí quem é que... sobre o dízimo, quem dá tudo para a igreja lá, para uma campanha lá deles, e o demônio fala, quem der vai ser abençoado. O demônio com a parceria lá com... Quem der tudo assim vai ser abençoado. Rapaz, como é que a gente vai defender um negócio desse, rapaz?
fico envergonhado, eu boto o rabo entre as pernas e... Não sei. Então, para a gente ter o respeito, tem que se dar o respeito. Tem que ter consideração das pessoas, tem que se dar respeito. Dá um bom testemunho. Infelizmente, o que aparece mais aí em relação à igreja evangélica, cristã, protestante, o que for, que nome que se dê, né? São coisas ruins, negativas. E a imagem que se cria exatamente é essa. Mas daqueles que têm essa consciência de que deve se dar o respeito e que deve buscar ser modelo e exemplo, deve fazer a sua parte. Né? Mostrar que não é assim. Que nós verdadeiramente devemos e somos diferentes. Né? Devemos e somos diferentes. E também ele diz aí no versículo 12, né? Que além de buscar ser padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza, buscar aprender também, no versículo 13, até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Então, e mais ainda, para você buscar ser exemplo e modelo, né? Para você mostrar às pessoas que tem um chamado de Deus, que Deus tem abençoado você, você tem que buscar mais ainda, aprender mais de Deus através da leitura da palavra, né? Buscar ensinar a palavra, né? Exortar as pessoas, aqui é no sentido de consolar as pessoas, de encorajar as pessoas, ou seja, exercer o seu ministério, seja ele qual for. Ou seja, não dê muito ouvido que as pessoas dizem, não. Exerça o seu ministério, exerça o seu chamado, né? Obedeça a Deus, que as pessoas, aquelas que criticam, né, terminarão se convencendo de que você é verdadeiramente tem um chamado de Deus, é capacitado por Deus. E por fim, o que se espera de um chamado por Deus é que seja fundamentado na palavra e na doutrina, que busque a piedade, que ponha essa confiança em Deus e seja exemplo. E por fim, né, que não despreze seus dons ou seu chamado. Que não despreze os seus dons ou o seu chamado. Aí no versículo 14. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Né? Ou seja, meus irmãos e minhas irmãs, aquele que tem, todos nós temos um dom e um chamado. Tem um chamado geral que é para todo mundo. Como eu falei aqui, adorar, testemunhar, né? Servir a Cristo. Testemunhar com a vida e com a boca sobre o Evangelho, sobre Cristo, e servir a Cristo, na igreja, onde for. Do chamado geral. E todos nós também temos um chamado específico, para atuar de alguma forma no reino de Deus. Nós devemos buscar, conhecer, ter consciência disso. E todos nós também temos dons ou talentos dados por Deus. Seja ele, tem que seja um. Que é assim que a Bíblia nos diz, que o Espírito Santo de Deus nos capacita com os dons e talentos, né? Dados por Deus. Então aqui, que não despreze o dom que há em ti, no sentido de que obedecer o seu chamado, né? Não esquecer o chamado que Deus tem para cada um de nós, não desprezar, não deixar de lado, né? Lembra lá da parábola dos talentos, né? Mateus 25, 14 a 30, né? Que o Senhor dá lá os talentos a cada servo, para que eles trabalhassem ali, multiplicassem. E teve um lá que resolveu enterrar o talento. Não, porque com medo, né? Que no final cada um foi prestar conta do talento que recebeu. Talentos era a moeda, né?
mas que metaforicamente serve para nossos dons e talentos também. E teve um lá que enterrou o talento. Não, porque eu fiquei com medo, né, de perder. Então, pelo sim, pelo não, enterrei. Achei que estava frouxo, né? Aí o Senhor, pois é, você vai ver comigo agora. Não fez nada com os dons e talentos que recebeu. Infelizmente, muitos de nós fazemos isso. Enterramos os dons e talentos que Deus tem nos dado. E Deus vai cobrar isso em nós. Vai cobrar. Como diz lá também, em Lucas 12, 48, né? De todo aquele a quem é muito é dado, muito será cobrado, será requerido. E daquele que é muito é confiado, mais ainda ele será exigido. E quanto mais você recebe, mais Deus vai cobrar. Vamos ter que prestar conta daquilo que Deus colocou em nossas mãos, e a gente enterrou, largou de mão, desprezou. Vamos prestar conta. Ou seja, cada um de nós temos os dons e os talentos. Temos dons e talentos dados por Deus. Temos um chamado. Devemos buscar exercê-lo. Buscar exercê-lo de alguma forma. Então, concluindo. Então, diante desse texto que nós lemos aqui, nós precisamos ter consciência, então, do nosso chamado. Né? Deus me chamou para quê? Como falei, tem um chamado aí que é geral. Adorar, testemunhar e servir a Cristo. De alguma forma. E tem cada um de nós não tem um chamado específico. E como Deus quer nos usar. Então devemos ter consciência desse chamado. Tanto geral como específico. E buscar cumpri-lo. Buscar cumpri-lo. E também devemos ter consciência dos nossos dons e talentos que Deus tem nos dado. Deus nos deu. Tem que ser um dom a gente tem. Dado por Deus. Devemos ter consciência desses dons e talentos e usá-los. Usá-los. E tudo isso para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Porque nós somos servos de Cristo, chamados por Deus para as boas obras. Né? Devemos então exercer o nosso ministério, a nossa vocação, o nosso chamado, e praticar, né? E usar os dons e talentos que Deus tem nos dado. Diante de Deus, essa é a nossa responsabilidade. Né? E grande responsabilidade. Amém? Vamos em pé, vamos orar então. Senhor Deus, na Tua presença, Pai, nós Te rogamos a Tua graça, a Tua misericórdia, Pai, o Teu perdão, Senhor. Senhor, visita cada um de nós neste lugar em nome de Cristo. Sonda nossa mente e coração em nome de Jesus. Meu Deus, nos ajuda, Pai, a Te servir. Nos ajuda, Senhor, a cumprir o Teu chamado em nome de Cristo. Nos ajuda, Senhor, a usar os Teus dons e talentos que tem nos dado, Pai, em nome de Cristo. Ó Pai, tem misericórdia de nós. Perdoa muitas vezes a nossa indiferença, nossa timidez, a nossa covardia. Perdoa, Senhor, nosso comodismo em nome de Cristo. E nos desperta, Pai. Nos aviva, Deus, em nome de Cristo, para Te servir, para pregar a Tua palavra, para testemunhar de Ti, para agir de misericórdia e amor por todos aqueles que nos rodeiam, em nome de Jesus. Ó Pai, pedimos a Tua graça e misericórdia, pedimos o Teu perdão, nos enche o Teu Espírito, nos capacita, renova a nossa fé em nome de Cristo e nos usa, Deus, para a honra e glória do Teu nome. Amém.